Bem-vindos a mais um Despertos Cast, nessa noite de quinta-feira, às 20 horas e 2 minutos. Bem-vindo a todo mundo que está chegando. Vamos compartilhando aqui, ó, para ajudar a espalhar o nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente nem botou, né? Falar de surpresa aí. A gente pediu ajuda aí para vocês, deram um tema aí pra gente, falar sobre prosperidade e abundância. Mas é para desmistificar a abundância e a prosperidade. Vocês sabem por que eu vou desmistificar? Porque todo mundo associa a prosperidade ao dinheiro, né? A maioria das pessoas, pelo menos, associa tanto a abundância quanto a prosperidade ao dinheiro. E não tem nada a ver só com o dinheiro. O dinheiro é só um potencializador da abundância e da prosperidade. Então vamos chegando, vamos compartilhando a live, nosso Despertos Cast do dia, com o nosso tema, que a gente aqui não perde tempo, já vai direto ao ponto. Oi, Nara, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Tá tudo certo aí? Chega um pouquinho para frente, se você puder, Assim? e um pouquinho pro lado, seu lado direito, eu Pra acho. cá? Não, pro esquerdo, então. Pra cá. Assim. Isso. Ah, tá melhor. Beleza. Eu vou dar boa noite, pessoal. Vou só abaixar um pouquinho aí. Certo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bora compartilhar essa live. Bora enviar esse coraçãozinho, enviar esse aviãozinho pra todo mundo. E também, gente, Botar o coraçãozinho. colocar coraçãozinho. Coloca aí coraçãozinho, porque o coraçãozinho ajuda muito a gente e a gente fica feliz. Então, bora colocar coraçãozinho aí, ó, bastante, porque o Instagram ele entrega mais. Quando ele vê ali que tá tendo interação, que tá tendo coraçãozinho, que tá tendo comentário, compartilhamento, isso entrega cada vez mais a live. Então, bora aí, quem tá chegando, seja muito, muito, muito bem-vindo. Bora aprender, bora estudar, todo mundo junto aqui pra gente crescer e evoluir e prosperar cada vez mais. Não é isso? Boa noite, Suzy. Como é que tá a iluminação Boa aí? noite, Suzy. Tá top? O áudio, tudo bem? Tudo certinho? Então, Nara, eu tava falando aqui, vamos começar a nosso Despertos Cast, Sim. para desmistificar a abundância, a palavra abundância e prosperidade, que a maioria das pessoas só ligam ao dinheiro, né? Sim. E não tem, assim, como eu estava falando aqui no início, o dinheiro só potencializa isso. Ele é uma ferramenta para nos ajudar nesse processo. Só que a abundância e a prosperidade não tem a ver só com o dinheiro, né? Então, tem a ver muito com o nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive. Vamos falar um pouquinho, Naira, sobre o trabalho. Trabalhar com o que você gosta. Para você trabalhar sua prosperidade, um dos passos é você estar trabalhando com o que você gosta. Você concorda com essa frase? Sim, com certeza. A gente precisa estar trabalhando com o que a gente gosta, porque senão normalmente trava, né? Ou no mínimo, mesmo que eu sei que tem condições, né? Tem certas situações da vida que a gente precisa também, às vezes ter ali aquela renda, aquele trabalho momentâneo. Às vezes não é o que você quer, que você sonha, mas é o que está entrando ali dinheiro. Então, assim, no mínimo, você precisa ter gratidão e abençoar o que está vindo para você naquele momento, né? Para que você consiga, às vezes, abrir portas para vir outras oportunidades, para vir outras fontes de renda. Então, o que acontece muito? As pessoas estão trabalhando ali num trabalho a vida inteira fazendo a mesma função e sempre reclamando. E sempre não buscando mudar, ou buscando imaginar outra coisa, outra possibilidade, ou se planejando para mudar para outra profissão, né? Fazer a transição de carreira. Então, isso também é muito negativo, né? A pessoa tá vivendo aquilo ali e reclamando do que tá trazendo sustento para ela. Então, assim, é muito importante ter essa consciência que, ok, hoje, nesse momento, não é exatamente o que eu gostaria de estar fazendo. Mas você tem clareza do que você gostaria de estar fazendo? Você tem clareza que é algo que é momentâneo, que é algo que é passageiro, que é algo que é ali só para te dando sustento e tudo mais para você ir galgando, né, e subindo, escalando novas degraus da sua escada, digamos assim, profissional e evolutiva.
Então é muito importante ter essa clareza de onde você tá, do que você tá fazendo, do que você quer e aonde você quer chegar. Para que você também não fique num local reclamando do que você tem. Isso Isso é muito importante, né? está muito alinhado com a gratidão que você falou, né? Que é focar no positivo, apesar de não estar 100% feliz, às vezes, no que faz, mas focar no positivo, Sim, na gratidão. E tem tudo a ver com o propósito, porque trabalhar com o que você gosta já está super alinhado com o seu propósito. exato. E o propósito, assim, a prosperidade, ela está muito alinhada com a espiritualidade. Por quê? Porque quando você, um, um, dos itens que a gente falou, que é você trabalhar com o que você ama, você já está no caminho do seu propósito. Com isso, né, o propósito, para você estar no caminho do seu propósito, você tem que estar com a inteligência espiritual, com a sua espiritualidade muito bem alinhada. Sim. E um segundo item que eu queria falar, que é estar ao lado de pessoas que você ama. Pessoas que você gosta de estar. Pessoas que você convive, que te fazem bem, que te trazem sensações boas, amor, te dão afeto, que estão ali, que agregam a você. Estar com pessoas que agregam a sua vida, isso é um dos itens para você ser uma pessoa próspera. Além do que a Nara acabou de falar, que é trabalhar com o que você gosta. Então, estar ao lado de pessoas, né, seja seu marido, esposa, filhos, amigos que você gosta, saber diferenciar quando pessoas, infelizmente, que às vezes quando a gente está nesse caminho da espiritualidade, tem pessoas que vão se afastar da gente, vão mesmo, porque não batem de frente com nossos valores e a energia não bate mais, Uhum. porque é tudo energia. E como a gente, né, tá vibrando numa energia muito mais alta, acaba que as pessoas com energia mais baixa, elas acabam se afastando naturalmente. Elas criam repulsa da gente. Você tem mais alguma coisa para falar nesse sentido, Naira? Na verdade, não necessariamente a gente tá vibrando mais alto, né? Mas é descompatibilidade mesmo, né? Não tá compatível. Então, assim, às vezes você tá em outra vibe mesmo, sabe? Pensando em outras coisas, pensando em estudar mais, pensando em estar em outros ambientes, né? Às vezes os ambientes que você frequentava antes você não quer frequentar mais, ouvindo outras músicas, até se alimentando, querendo buscar novas alimentações, uma alimentação um pouco mais saudável, ou fazer mais atividade física. Então, assim, os gostos vai mudando. Então, é naturalmente que essas pessoas ou pessoas, né, vão se afastando. Às vezes o linguajar não tá mais o mesmo, os papos não estão mais o mesmos. Então, assim, é natural. Isso super acontece. Então, é bem comum isso acontecer e dizem muito, né, que a evolução espiritual, o desenvolvimento pessoal e tudo mais, ele traz muito a solitude, né? Muitas das vezes, porque a pessoa vai se afastando, vai se isolando, vai começando a rever muito mais os seus ciclos, né, de contato, por que que ela se conecta com tal pessoa, com isso, com aquilo, porque muitas das vezes é conveniente, é por conveniência, ou é porque é costume, todo mundo tá ali naquele meio, ou tá ali com aquelas pessoas, e você não para pensar. E aí, quando você entra no autoconhecimento, que é se conhecer do que você gosta, que é o que o Anderson comentou, né? Quais são os seus valores, o que você gosta, por que você faz tal coisa de tal jeito ou não. E aí você começa a ir selecionando mais, né? Você fica bem seletivo. E aí, obviamente, tem a parte da energia também, né? Parece que não bate mais, sabe? Desconecta. Então é super natural isso acontecer. Sim, assim, como você falou, quando a gente está no caminho da espiritualidade, não necessariamente a gente está vibrando mais alto, mas a gente está nesse caminho para vibrar mais alto. Por quê? Porque a gente busca parar de se conectar com coisas que fazem mal para a gente. A pessoa que está no despertar, né, ela sempre está buscando se conectar às energias mais elevadas, certo? Sim, Então não adianta nada a gente, né, falar que a gente também passa por momentos de dificuldade, o né, tempo quando a inteiro. gente está no caminho do despertar. A gente tem as emoções que todo ser humano tem. Raiva, medo, angústia, sofre. Então, é normal, né? A gente está, às vezes, numa vibração mais baixa também. Mas a nossa meta é sempre se manter no máximo possível
em vibrações elevadas. Quando se pegar numa vibração mais baixa, como medo do futuro, medo imaginário de pagar conta, que não tem dinheiro, que não vai dar, o dinheiro não vai dar, aí começa a ficar triste, pensando um monte de coisa que nem aconteceu ainda, medos imaginários. Para, reflete, pô, por que eu tô assim? Não vai adiantar nada. Então, tenta elevar um pouco a frequência, pensa em coisa positiva, vai ver um vídeo engraçado, vai mudar a frequência para poder, né, subir a energia, e aí sim você está fazendo aquilo que deve ser feito. E não ficar tentar, né, elevar sempre a vibração, é isso que eu estou falando. A gente tem que estar com as nossas emoções, saber controlar a emoção. Isso é inteligência emocional. É você, quando você entrar num estado emocional negativo, você saber controlar essas emoções e saber sair dela com mais qualidade, né? Então, como eu falei, a gente tem que estar para a prosperidade. A Janara já falou sobre trabalhar com o que ama, com o que gosta. Não necessariamente a gente às vezes vai estar nisso, porque às vezes a gente tem que estar num trabalho para ganhar dinheiro. Muitas pessoas ainda passam por isso, né? Ah, tem que estar lá, porque é o que tem, né? Mas assim, sempre buscar o que, se ela puder, né? Não está muito feliz lá, ela buscar entender, se questionar. Tá me fazendo bem? Não tá? Porque às vezes você muito tempo num trabalho que você não gosta, isso vai te trazer até doenças. Vai Sim. se refletir no seu emocional que pode te trazer doenças. Uhum. Se você continuar E reverberando isso. entra Pode falar. muito também na zona de conforto, né? A gente já deu tantas palestras, mais de 300 palestras, já passou esse número há muito tempo, né? Inclusive, a gente precisa até atualizar depois. E eu lembro muito bem de alguns lugares que a gente foi e pessoas chegou pra gente falando, e não foi só um, viu, gente? Foram várias situações que eu me lembro. Da pessoa falar assim, eu gosto muito dessa empresa e tal, faz 30 anos que eu trabalho aqui. E aí eu viro e falo assim, nossa, que bacana, legal, deve ser muito bom, né, trabalhar nessa empresa. Ela pensou, sim, muito bom. E aí eu pergunto assim, e você estava sempre nesse cargo? Você passou por alguns cargos diferentes e tudo mais? A pessoa fala, não, eu sempre estive nesse ponto aqui, nesse lugar, nesse mesmo cargo, nessa empresa, há 30 anos. Gente, aí eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? O que acontece, né? Claro que eu não falei nada ali, né? Meu espanto pra pessoa, mas assim, é de espantar, porque como que uma pessoa consegue viver 30 anos, 20 anos no mesmo papel, no mesmo cargo, ganhando praticamente o mesmo salário? Recentemente, né, a gente fez uma palestra em uma grande loja aí, e o rapaz falou mais ou menos isso, né? Acho que ele tava há 20 anos, 18 anos, era muito tempo praticamente no mesmo lugar. Então, assim, gente, é de se admirar. E aí a pessoa, entre aspas, ali também reclamando, por um lado, né? Esse rapaz estava até reclamando, é muito difícil, a gente não ganha muito bem e tal. E aí você fica pensando, meu Deus, e o que essa pessoa buscou, correu atrás para subir, nem que seja dentro da própria empresa, sabe? Subir de nível, subir de cargo, ter um plano de carreira, buscar evoluir de alguma forma. Mas não, muitas das vezes a pessoa tá o quê? Acomodada. Ela recebe aquilo ali, aquele saláriozinho, a vida inteira faz a mesma função e não enxerga mais nada na frente. Então, isso que a gente tem que trazer muito também para as pessoas para começar a observar, né? Será que você está crescendo? Será que você está evoluindo? Você está cada vez mais buscando crescer, evoluir? Porque ou você está crescendo ou você está morrendo. Não tem como a gente ficar no mesmo lugar sempre. Não dá. A vida vai dar um empurrão. Quando a gente está parado demais, o universo empurra, né, Anderson? Dá aqueles empurrão doido que você sai até perdendo o rumo. Chacoalhão. Sim. É. Então, em falar nisso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente perde, né, pro universo. Porque, às vezes, por exemplo, tá? Tem a ver um pouco com o tema aqui, prosperidade, dinheiro. Mas às vezes você tá lá querendo manifestar dinheiro. Aí você pede pro universo, mas você não sabe como pedir. Você pede assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Daqui a 2 semanas você é mandado embora do trabalho. Olha Uhum. só o exemplo, tá? Você vai ganhar uma rescisão, ganha um dinheiro lá. Você ganha uma rescisão, tem direito ao seguro-desemprego, né? Você ganhou dinheiro. Só que não era o que você queria no momento. Às vezes você queria continuar no serviço. Você estava precisando continuar no serviço. Você agora está desempregado. Mas você ganhou dinheiro. Por quê? Você não soube pedir. Então você tem que saber exatamente o caminho que você quer chegar. A Uhum. direção que você quer ir. Do ponto A para o ponto B. Saber o que você quer.
com clareza mental. Então a gente traz muito isso nas nossas mentorias, nos nossos treinamentos, nas nossas imersões, que é o quê? É trazer clareza para você ter autoconhecimento e saber o que você quer da sua vida, saber o que você quer pedir, saber o que você quer para você, saber controlar as suas emoções. Então você é o responsável por tudo na sua vida. A sua força está em suas mãos. É isso que a gente prega muito. Então você tem que acordar para você entender que você é o único responsável por tudo na sua vida. Então, passa a observar esses pequenos detalhes da sua vida. Porque às vezes você proclama palavras e palavras têm poder, né? Tem muito poder para o universo. E você nem percebe. Às vezes você não está nem consciente das coisas que você está falando, que você está pedindo, das coisas que você está emanando para o universo. Certo, Nai? Exatamente. A palavra tem muito poder e a gente tem que prestar muita atenção. E isso é policiamento mesmo da gente com a gente mesmo, o tempo inteiro. Eu tenho um bloquinho de notas que eu comecei a anotar várias coisas que eu quero limpar, vários sentimentos, várias coisas que eu vou vendo ao longo do dia e também de palavras ou coisas que eu falo, principalmente que eu falo. E aí, toda vez que eu me percebo ali falando alguma coisa ou sequer pensando, eu anoto. Porque aí depois eu vou levar para terapia, eu vou levar para técnica, para prática, para me conseguir realmente modificar os pensamentos, modificar padrão e tudo mais. Então, isso é um exercício, gente, o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente se trabalhando, a gente observando. É o lance que a gente sempre fala, né? De você estar no aqui e no agora, no presente. Quando você está no presente, você começa a perceber essas coisas. Mas quando você está no automático, né? Vivendo ali no automático, pensando só na correria do dia a dia e pensando só para fora, né? Não olhando para dentro, você acaba deixando essas coisas passar. E aí você fala um monte de coisa, vive um monte de coisa e não percebe aquele padrão. E aí a realidade acontece, né? Porque tá tudo interligado. Os Sim, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. E aí chega a realidade. E é uma é bola de isso aí. neve. Pessoal, e tanto a abundância, a palavra abundância, quanto a palavra prosperidade, como a gente falou, ela está ligada a tudo na sua vida. Então, você ter uma vida próspera, financeira, também é muito bom, óbvio que é. Dinheiro é muito bom. Todo mundo quer ter muito dinheiro. É o que a gente. Dinheiro é um facilitador. O dinheiro é um facilitador que te traz liberdade. Então, quem hoje não quer liberdade? Liberdade financeira, liberdade geográfica. Isso tudo é ter prosperidade. Então, quando você tem dinheiro, isso potencializa a sua prosperidade. Mas eu quero que vocês entendam isso, que não é só sobre dinheiro, é sobre relacionamento, é sobre saúde. A sua saúde, você tem cuidado da sua saúde? Saúde física, mental e espiritual. Porque a saúde que a gente fala tem que ser como um todo. Nós somos um ser completo. Temos que cuidar da nossa saúde física, alimentação, exercício físico, saúde mental, é você estudar desenvolvimento pessoal, investir em você, olhar para dentro de você, e saúde espiritual, que é o quê? Meditar, orar, conversar com Deus, é você se interiorizar, entender você, entender seus traumas, sabe? Tudo isso, né, Naira? Sim, com certeza. Então, a gente sempre fala, né? Tem coisas que parece que é até repetitivo, mas é porque por repetição a gente aprende, não somente a gente, como todo mundo. E é hábito, gente. Tem que criar hábito, tem que criar novos hábitos, tem que criar novas sinapses neurais, novas crenças, para que a realidade comece a mudar. Então, o seu interior, ele reflete completamente o seu mundo exterior. Hoje mesmo, inclusive, eu comecei uma faxinona aqui nas minhas coisas, gaveta, guarda-roupa e tudo mais. Vou terminar até amanhã. Por quê? Porque a gente está num movimento aí que está favorável astrologicamente para isso. Porque a gente está na lua minguante. Então, lua minguante, só por si só, já é positivo para estar fazendo limpeza, desapego, olhar para sentimentos, né, que precisam ser revisados, para alguma questão interna e tudo mais. E aí, quando a gente faz esse movimento no externo, né, que seja uma limpeza, que seja tirar coisas velhas que tá parada ali que você não usa, qualquer coisa assim que você precise, sabe? De tirar, limpar, organizar que seja. Isso daí já traz uma organização e uma limpeza interna, porque o nosso mundo interno reflete o nosso mundo externo.
vice-versa também. Então, só de você fazer esse exercício, você já começa, parece que, ai, você se sente mais organizado, sabe? Se sente com a mente mais calma, mais tranquilo. Então, assim, é muito bom também fazer esse exercício. Então, façam de vez em quando também esse exercício em momentos específicos aí. Não só lá no final do ano, que tem muita gente que faz isso só no final do ano, né? Ah, vou tirar tudo, vou limpar, vou doar. Mas é bom, gente, de vez em quando tá fazendo esses movimentos, sabe? Dando uma organizada, dando uma limpada nas gavetas, nas coisas, retirando também alguma coisa que tá velha. Tem uma frase, né, que o Paulo Vieira fala muito, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É uma lei, assim, gente. Pega isso como uma lei. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso já ajuda muito, muito mesmo. Tanto essa parte visual ali que você vê, né? Um ambiente mais organizado, mais limpo, quanto a parte interna, você se sente mais organizado, mais calmo, mais centrado. E as ideias parece que fluem melhor. Então, isso é muito bom e casa muito bem com a questão da prosperidade, porque a prosperidade, você não vê um ambiente próspero, sujo, feio, fedido, né? Todo bagunçado. Não existe, gente. Eu conheço. Aonde que tem um lugar rico, lindo, é sempre lindo, maravilhoso, impecável, brilhando, não é? Então, assim, é essa questão. Busque no seu lugar, do jeito que você puder, já deixar dessa forma, né? Buscar essa forma. Então, tá sempre fazendo esses movimentos ajuda bastante também a limpar, a movimentar as energias. Você concorda? Perfeito, perfeito. Então, arrumar tudo, né? Arrumar a sua vida, porque às vezes o seu quarto é o reflexo de como está a sua vida. Se ele está muito bagunçado, você entra no seu quarto, na sua cama, vê todo bagunçado, você vê que a sua vida está bagunçada também, né? Qual a sensação que te dá de ver, né? Não só o E assim, quarto, prosperidade, né? a Tudo, casa, tudo. tudo, é. Mesa, casa, tudo. Mesa de trabalho. É, com certeza. Mesa de trabalho, exatamente. Os ambientes que você mais vive, né? Você mais está presente. Sim. E a prosperidade, pessoal, é um estado interno de amor e de alegria. É quando você tem plenitude no que você tem na sua vida, né? Então, tá equilibrado aí. A qualidade de vida também. Prosperidade é ter qualidade de vida. Qualidade de vida não é só ter dinheiro, é qualidade de vida. É você poder ir aonde você quer, na hora que você quer. Ter liberdade, né? Como eu falei, geográfica e financeira, que aí tem mais a ver com dinheiro um pouco, porque para você ter liberdade financeira e geográfica, o dinheiro ajuda demais, né? Oh, Então, como é importante o dinheiro. E tem um mito aqui que muitas pessoas, né, se pegam, que é o quê? Para ser espiritual, tem que se fazer voto de pobreza, né? nossa, Deus é mais. Já quebrei Como muito. tem essa crença, né? Haja quebrar a volta de pobreza. Já fiz muita terapia para quebrar a volta de pobreza, gente. Porque a grande maioria dos terapeutas, de quem trabalha com espiritualidade, de quem atende, de quem trabalha com desenvolvimento pessoal, não necessariamente voltado para terapia, mas acaba que é uma terapia, né? Trabalhar com desenvolvimento pessoal, precisa fazer normalmente voto, quebrar voto de pobreza, de escassez. E também muitas pessoas precisam, não só quem trabalha com isso. Porque, gente, está enraizado a ancestralidade há muitos e muitos, muitos tempos, sabe? De que não pode, né? De que. Nossa, desde a época lá das queimas das bruxas lá, que Deus que me livre. Então, assim, isso acontece muito, gente. Muito mesmo. Essa crença é muito forte, não só pela religião. Algumas também trazem muito isso, mas de que dinheiro não caminha junto com espiritualidade. Que uma coisa é completamente separada da outra. Que a espiritualidade tem que ser humildade. Aí as pessoas confundem a palavra humildade com pobreza. Uma coisa não tem nada a ver, gente. Nada a ver. O Então, dinheiro, assim, o que a dinheiro é pessoa uma energia totalmente espiritual. Exato. Que a pessoa tem que ser humilde, tem que viver na humildade, não sei o que lá. Óbvio que tem, mas humildade não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de escassez, não é sinônimo de dificuldade, gente. Não é. Então, assim, é tudo muito confuso. E aí essas crenças vão passando de geração em geração em geração, chega nas pessoas, chega na gente, na nossa geração. E aí a gente tem que trabalhar a crença com isso, né? Para limpar isso, que você pode sim ser um curador, que você pode sim trabalhar com a espiritualidade, que você pode sim trabalhar com o desenvolvimento pessoal, enfim, qualquer terapia que seja, energética ou não, e
ser muito próspero, ser extremamente abundante. Tem inúmeros casos também de pessoas no país, no mundo, que é extremamente próspero e trabalha com espiritualidade. Então, assim, uma coisa não tá ligada com a outra, né? E realmente o dinheiro, ele é espiritual. Ele é totalmente espiritual. Exatamente, não tem Explica um pouco nada a mais aí ver. dessa questão do dinheiro. Oi? Explica um pouquinho mais essa Não, questão do não tem dinheiro. nada a ver uma coisa com a outra. Gente do céu, quem está com esse pensamento, que infelizmente são muitas crenças, né, que a gente pega até de religiões que, né, implementam isso na nossa mente, e a gente vem lá da infância com essas crenças, com feridas emocionais, que às vezes viu os pais passarem dificuldade, tem essa vivência, né? E ano após ano, aquilo vai fortalecendo na sua mente, você chega na fase adulta, aí você não se sente merecedor. Você tem uma forte crença de falta de merecimento. Falta de merecimento, o que que vai acarretar? Dificuldade financeira, realmente, né? Dificuldade para você ter prosperidade. Sempre vai ter alguma área da sua vida que vai estar atrapalhando você a ser próspero. Por quê? A prosperidade, como a gente está falando aqui, ela tem que ser em todas as áreas. Se tem alguma área da sua vida que não está legal, realmente vai afetar a outra, Uhum. ou as outras, né? Então você tem que saber, por isso a importância do autoconhecimento, é você olhar para dentro, é você buscar ajuda de alguém que sabe do resultado, que já chegou lá, alguém que sabe esse conhecimento, busca ajuda, seja humilde, sabe? Reconheça que você precisa de ajuda, porque se você não chegou aonde você queria até hoje, é porque você não sabe como chegar lá. E se você não sabe, você precisa de ajuda. A gente tem que buscar ajuda. A gente tem que reconhecer isso. Então, as pessoas hoje que normalmente que têm mais dinheiro são as que menos têm culpa de ter esse dinheiro. São as pessoas que já trabalharam muito bem essa crença de merecimento na vida delas. Então, eu tenho que trabalhar muito essa crença de merecimento. A gente trabalha com isso, eu canso de falar isso, a gente não está isento de não ter crença, não, gente. A gente está trabalhando crença o tempo inteiro. Porque a gente vira e mexe se pega para trabalhar uma crença aí, vira e mexe a gente se pega falando uma besteira. Então a gente tem que estar se policiando, se vigiando o tempo inteiro. Para quê? Para gente, né, para gente crescer, evoluir. Né? E um dos pilares também principais da prosperidade é o amor próprio. Além de você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se cuidar. Como é que uma pessoa vai ser próspera se ela não se ama? Né? Como é que ela vai amar as outras pessoas? Como é que ela vai emanar a energia do amor se ela não consegue nem se amar? Se ela não consegue se cuidar, se ela não consegue se dar um presente quando ela merece, sabe? É crença de merecimento. Você conseguiu algo na sua vida? Comemora, celebre, sabe? Dá um presente, por menor que seja, uma barrinha de chocolate, algo que você goste. Você tem, isso é necessário para a prosperidade. Faz a energia da prosperidade é, fluir de forma mais leve, né, Naira? Sim, com certeza. O amor próprio, ele tá. É um dos pilares aí essenciais, né? Essencial para que a pessoa consiga ali tanto cuidar de si quanto trazer para o mundo, para fora, né? Então, assim, é o espelho. Começa pela gente. Tudo, gente. Tudo começa pela gente. Para de olhar para fora, para de só querer preencher com tudo que tá por fora e olhar para fora e pôr a culpa para fora, porque tudo começa pela gente. Então, é a história lá do organiza aí, organiza a casa, organiza o seu ambiente, que vai organizar por dentro também, e vice-versa, né? Organiza as emoções, organiza suas ideias, organiza seus objetivos, suas metas, põe no papel, escreve, porque isso vai organizando e você vai conseguindo ver com mais clareza, sabe? E essa parte do amor próprio faz total sentido com isso, porque você tá o quê? Cuidando de você. Você tá zelando por você, você tá se amando, você tá cuidando do seu corpo, que é o seu bem mais precioso que você tem, é o seu veículo, né? É um templo sagrado o corpo da gente. Então, é isso, é você cuidar do que você alimenta, do que você faz, do que você come, do que você Corpo, coloca mente pra e dentro. espírito. Sim, Corpo, corpo, mente e mente e espírito. espírito. Exatamente. Então tá tudo interligado e isso acaba refletindo na prosperidade, que vai refletir em todas as áreas da sua vida. Porque, como o Anderson já falou, a prosperidade é tudo. É É exatamente tudo. tudo. E sempre começa em você.
sempre começa em você. A gente bate nessa tecla direto, porque mude em você primeiro para mudar a sua realidade externa. Então, se a sua realidade não está do jeito que você gosta, é alguma coisa em você que você tem que mudar. Sempre estar averiguando seu sistema de crenças, seus paradigmas, suas feridas emocionais, é se tratar, é se cuidar, é se amar, né? É estar sempre olhando primeiro para você. Antes de julgar alguém, olha para você, porque como a Nara falou, é o espelho. Se é algo que tem em alguma pessoa que você não gosta, é alguma coisa que você tem que curar em você, né? Com certeza. Então, Naira, de tudo isso que eu falei, até eu queria falar sobre aquela questão que a gente estava falando aqui também, só para continuar, a parte de que tem que fazer voto de pobreza para ser espiritual, Ah, né? Que não tem nada a ver isso. uhum, Então, eu espero que vocês rompam essa crença a partir de hoje, porque Jesus veio aqui, nunca passou necessidade. uhum, Jesus tinha tudo o que ele precisava, né? Todos os grandes mestres que passaram aqui, eles não passaram necessidade, uhum. porque sempre houve abundância na mente deles. Sempre houve prosperidade em tudo o que eles fizeram e botaram a mão. Então, por isso que eu falo, não tem nada a ver com o dinheiro, prosperidade. Mas sim, o dinheiro potencializa e ajuda demais. Ajuda demais. Então passem a falar, eu amo o dinheiro. Eu amo o dinheiro. Fala comigo, escreve aí para mim, eu amo o dinheiro. Escreve aí que eu quero ver. Eu quero ver vocês botarem. Quebra essas crenças aí, ó. Eu amo o dinheiro. Pega uma Exato. nota de dinheiro, passa no rosto aqui, ó. Beija. Beija a nota de dinheiro. Ah, que tem gente que vai falar, ai, que nojo. Que nojo o quê, gente? Pelo amor de Deus, isso é crença. Que besteira é Olha essa? só, é interessante você trouxe essa parte aí. Eu me lembrei de uma live que eu vi esses dias, e aí a pessoa tava falando assim, né? Que olha que doideira, né? Tudo dizem, né, que aqui é a cópia do mundo espiritual. É a cópia até imperfeita do mundo O espiritual. que está em Então, tudo que cima é como que está embaixo. o que tem, é uma lei, inclusive, né? O que tá em cima é como o que tá embaixo. E aí, olha só que interessante. Aí a pessoa vem pra cá. E aqui tem a matéria, tem o dinheiro, inclusive em espécie, em matéria, em espécie, que a gente tanto gosta de E pegar hoje notinha. quase não tem, Mas tem, tá circulando aí, mas né? tá. Que é o papel, é o dinheiro. E aí a pessoa vem com essa crença ou começa a adquirir essa crença ao longo da vida e tudo mais, que dinheiro é sujo, que dinheiro não é pra mim, que trabalhar com dinheiro e espiritualidade não é a mesma, não pode, que se eu tiver muito dinheiro eu vou estar pecando, eu preciso doar tudo pra igreja, ou doar tudo pra não sei o quê, e tal. Um monte de crença, um monte de crença. E aí o que que acontece, gente? A pessoa, ela está, em parte, negando a parte espiritual, que é o que o Anderson comentou, do Porra. próprio dinheiro. Porque através da matéria, através do seu corpo, através de tudo que é material, você também chega no mundo espiritual. Porque é espiritual, gente. O nosso corpo também é, porque ele carrega o nosso espírito. Então, toda a matéria, ela também é, em essência, espiritual. E vice-versa. E aí, se você nega completamente o mundo material, você está negando chegar até o mundo espiritual. Entende? É um caminho. Então, assim, não dá pra gente viver 100% no mundo material. Pensando só no dinheiro, pensando só na parte física, pensando só no corpo, só. Porque aí você vai virar materialista. Não dá também pra você viver 100% no mundo espiritual, pensando só lá nos Exatamente. anjos, em Deus, em Jesus, nos Tudo é o mestres, equilíbrio. nos guias, você vai ficar fora de si, né? Você vai ficar um lunático, fanático. E aí, o que que acontece? Você tem que ter o equilíbrio no meio, exatamente. Até porque, Então, até não porque dá. se Deus deu a oportunidade da gente ter essa vida aqui na Terra, essa vida material, é para a gente evoluir aqui na vida material. Se a gente não for bem na vida material, a gente vai ter que voltar. Exato. Entendeu? Não tem como. A gente tem que valorizar o dinheiro, tem que valorizar a vida material também. Exatamente. Então, assim, uma coisa está intrínseca com a outra, né? Então, através do mundo material, sim, você pode evoluir, pode conectar com o espiritual e vice-versa, porque tá tudo interligado. O dinheiro, a gente tava falando sobre isso esses dias também, né? Fazendo os exercícios e tudo mais. O dinheiro, gente, ele tem, aí já é um papo mais profundo, né? Ele tem a sua energia em si, né? Tem o espírito do dinheiro, tem uma energia, um arquétipo do dinheiro.
Então, assim, não é só esse papelzinho físico que a gente vê a moedinha. Tem a energia do dinheiro. E você pode conectar com ela, pode falar com ela, pode chamar, pode. Enfim. Porque ele é próspero, ele é abundante. E aí, um exercício para você. Você gosta de ficar perto de um amigo que fica resmungando, que fica reclamando, que fica se sentindo mal, triste quando você sai um pouco de perto? Você gosta de ficar perto de alguém assim? Não gosta, né? Então, pensa que o dinheiro é seu amigo, o melhor amigo. Então, não trate ele mal, não pense dele assim. Então, traga ele para perto de você e fique feliz com ele. Chama ele, queira se divertir com ele, agradeça ele e por aí vai. Então, pensa como se fosse uma pessoa. E aí você vai começar a ter essa ideia, né, de como trazer, como se relacionar melhor com o dinheiro, porque isso faz completamente diferença na nossa vida. A gente fala muito sobre isso, a gente decidiu falar esse tema hoje, porque muitas pessoas, infelizmente, ainda têm muita crença de dinheiro, gente. Muita crença. A gente faz a gente faz palestra, às vezes a gente vê. Às vezes eu vejo no rosto de cada um, quando fala as crenças lá. Crença de vendas, meu pai, Olha aqui, e é crença de dinheiro, né? Acaba que chega no dinheiro. eu troco ideia com ele todo dia, o Luciano botou, ó, tem que trocar ideia, tratar ele como amigo, ó. Eu tô com uma perita e um olho de tigre aqui, ó, para potencializar a live sobre prosperidade e abundância hoje, ó. Sim. Então, é isso, pessoal. O dinheiro, a prosperidade e a abundância, a prosperidade é você ser pleno e feliz em todas as áreas, como a gente falou. Saúde, emocional, espiritual, relacionamentos. E a abundância é você ter o suficiente daquilo em cada área também, inclusive na área financeira. Uhum. Então, o dinheiro potencializa demais tanto a abundância quanto a prosperidade. E é isso. Exatamente. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos? Coloca aqui pergunta pra gente se vocês têm alguma dúvida. Vocês gostariam de entender um pouco mais sobre alguma questão, sobre alguma crença? Se vocês Comenta aí. tiverem alguma dúvida, podem botar aí que a gente fala com vocês. Exato. E eu quero que vocês escrevam aqui, eu amo o dinheiro. Eu só vi uma pessoa escrever. Pelo amor de Deus, Tem só gente uma com pessoa que ama o crença ainda aí. dinheiro. Imagina, Gente, ama. vamos lá. Quem dera se eu tivesse uma bacia, uma banheira assim, pra botar cheia de ouro para mergulhar dentro. Né? Tomar Ai, banho gente, de ouro. olha só, um exercício pra vocês, gente, pra atrair mais prosperidade e tudo mais, né? Porque lembra, o externo ele reflete o nosso interno e vice-versa. Então, o que que a gente pode fazer? Utilizar desses recursos. Ai, nossa, eu não tenho nada de ouro, eu não tenho ainda condição de comprar nada de ouro. Minha filha, meu filho, coloque coisas douradas. Olha só, meu colar é dourado. Meu relógio é dourado. Por Compra uma quê? perita, ó. É barato, não é Exato, cara, não. porque eu quero atrair dinheiro, eu quero estar olhando, me conectando com o ouro, sabe? Com dourado, com riqueza. Então, eu gosto mesmo de dourado, mas compra, sabe? Alguma coisa. Não tem dinheiro para comprar nada. Pelo amor de Jesus, põe um papel de parede no seu celular, de um monte de notinha assim voando. Já é Arquétipo. alguma coisa. Utiliza arquétipos, né? Exato, utiliza arquétipo, a imagem, gente. Põe na tela de fundo do celular. Isso ajuda muito, gente. Muito mesmo. Vocês não têm ideia. Por quê? Você está enviando para o seu subconsciente o tempo inteiro a informação de prosperidade, de abundância, de dinheiro, de riqueza. Por que que funciona tanto você ficar vendo vídeos de mansão, de carrão, de coisas lindas, de ambientes bonitos, de praias paradisíacas que você quer conhecer? Nossa, você começa a ver esse tipo de vídeo, você fala, meu Falar Deus, nisso, eu sou a gente tem rica. que voltar, hein? A gente estava Exato, um tempo fazendo isso, a gente tem que voltar a assistir. exatamente. Então, gente, isso fica mandando mensagem subliminar para o seu subconsciente o tempo inteiro de riqueza, de prosperidade, de abundância, de luxo, sabe? E não, gente, não tem falta. Não, você não tem como você ver um vídeo desse e ficar tristinho, ficar, ai, nossa, o que que eu vou comprar? O que que eu vou comer hoje? Não tem. Você já fica tipo, nossa, tô me sentindo luxuosa, rica. É diferente, não é? A energia. Então faz o teste. Coloca no YouTube, coloca assim, vídeo de prosperidade de mansões de luxo e começa a assistir.
Gente, é sensacional. O Anderson direto tá assistindo também coisa de carrão, assim, de carro muito, 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 muito rico mesmo, Não, gente. eu só vejo Ferrari, Lamborghini e Porsche. Daí pra cima. Então, assim, gente, é isso. Para de assistir coisa triste, de assistir jornal, de assistir problema, de assistir gente falando de pobreza, de, sabe? Para de assistir essas coisas. É isso, a sua energia também vai influenciar demais na sua prosperidade, né? Então Sim, repara como é que você está vibrando a sua energia durante o dia, o que que você tem vibrado mais, se você tem vibrado mais na escassez, sabe? Se você é uma pessoa que tem muito apego pelas coisas, porque o apego, o excesso de apego é o excesso de escassez. Você não quer perder aquilo que você acha que não vai ter mais. Se você perder aquilo, já era. Abre espaço para o novo, igual a Naira falou, tá fazendo uma limpa aí, ó. De vez em quando a gente faz umas limpas aqui, ó. Deixa aí. exato. Abre espaço para o novo. Como é que Observa, alguma coisa. observa se tem alguma coisa quebrada, faltando ou fora do lugar. Quebrado pode ser qualquer coisa que quebrou, gente. Joga fora, ou doa, ou faz alguma coisa, ou conserta. Porque quebrado, aquilo tá mandando informação para quê? Para o seu subconsciente. Esse que é o problema, gente. Nosso subconsciente, ele é muito danado. E ele absorve tudo, ele lê tudo. Mesmo que você não tá olhando lá para dentro daquela gaveta escondida, lá naquele cantinho dentro do seu guarda-roupa. Seu subconsciente, ele é sinistro. Ele capta tudo, as frequências, energias. E aí ele tá lendo o tempo inteiro. Tem um monte de coisa dentro daquela gaveta suja, largada, quebrada, jogada, tá tudo bagunçado. E aí as ideias não funcionam na cabeça. Por quê? Por causa de um monte de coisinha que tá lá, entendeu? Quem vive ou tem muito depósito de lixo, de coiseira, gente, é muito pesado a energia. Fica pesada. Então, é exatamente isso, sabe? Organiza, deixa as coisas organizadas na medida do possível. E também, o que tiver quebrado, desapega. Porque tem coisas que a gente guarda. Eu já fiz muito isso também, gente. Eu me incluo. Tem coisas que a gente guarda e pensa assim: tal dia eu arrumo, eu levo no concerto, eu levo na costureira. Gente, não leva nunca. Fica lá, ó, anos, anos, anos. Quebrado o negócio lá, parado dentro de casa. Então, manda embora. Quebrou, já era. Tchau. É, Não tem o que fazer, tem uma, né? tem uma frase boa que diz assim, ó. Mude 5% da sua mente para mudar 100% da sua vida. Uhum, O que que significa perfeito. isso? O seu subconsciente, né? Que é 95%. Então, se você tiver 5% consciente do que você tem que mudar, você muda 100% da sua vida. É, É você trabalhar o seu consciente para dominar, para ele ser maior, esses 5% ser maior do que os 95%. Porque você tem que saber ser consciente da sua vida, autoconsciência, autocontrole, autogestão emocional, autoconhecimento, tudo é é você, muda você. é, Para de olhar para fora, olha para você. exato, exatamente. Então, assim, depois a gente pode até fazer outras lives, né, sobre essa questão. Tem tanta Sim, coisa para falar sobre prosperidade, já falamos sobre. demais, porque esse tema é muito bom, é muito amplo, Sim, tá? E a gente pode estar trazendo mais conteúdo. A gente vai botar de novo caixinha de pergunta lá para vocês. Vocês botem aqui o que que vocês querem ver por aqui, bota a sugestão de temas para a gente trazer. exato. Então, é importante para saber o que vocês querem ouvir, se vocês estão gostando, o que que vocês querem mais aqui. Ah, E vamos fazer uma pergunta aqui, depois a gente faz nos stories também, né? Que a tá, gente tá pensando em talvez, né, trocar o horário, mudar alguns horários. É bom a gente colocar uma enquete lá nos stories. E outra coisa, não somente isso, a gente tá pensando em fazer um dia, a gente colocar um tema ali pra gente trazer, estudar e tudo mais. E no outro dia, que a gente sempre faz 2 dias por semana, né? No outro dia a gente fazer um atendimento com vocês. E aí a gente pode chamar alguém para fazer um atendimento ou fazer coletivo. Aí a gente quer saber com vocês se seria bacana esse formato, porque a gente está fazendo aqui é para mais para vocês do que para a gente. Óbvio que a gente se diverte e faz, né, o que tem que fazer, mas a gente quer é, saber o que seria melhor para vocês, tá? Então, se isso seria bacana, se assim ficaria legal, ou se vocês preferem de alguma outra forma, tá e uma bom? das maiores formas de aprendizado é você ensinar. Então, por isso que a gente gosta de ensinar, porque a gente está aprendendo junto. Exato. Então é isso, pessoal. O nosso Despertos Cast de hoje vai parar por aqui. Agradecer vocês por mais uma edição aqui juntos. E agradecer a Naira, agradecer a todo mundo que estava aqui. E bora despertar, né?
Exatamente. Bora despertar, gente. Bora crescer, bora evoluir e bora despertar. Sua força está em suas mãos. Exato. Bota as mãos pra cima aí, vai. A sua força está em suas mãos. Aê.